Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para, estando ainda focados no Oriente, perguntar ao embaixador como é que está a ver o processo que já está em curso, é demorado, das eleições na Índia. As eleições, a Índia, peço desculpa, a Índia é de alguma forma, digo eu, dir-me-á se concorda, embaixador, uma potência adiada, porque é o país mais populoso do mundo, tem enormes recursos naturais, é uma democracia, ou uma coisa próxima do que pode ser uma democracia num país que vive sob um regime de castas, e é, de alguma forma, digo eu, uma potência adiada. Acredita, embaixador, que estas eleições, onde aparentemente o primeiro-ministro sairá vitorioso, pode ser o prelúdio da afirmação desta capacidade potencial de ser uma potência? O António tem razão. A Índia é uma potência aliada, pouco parecido com o Brasil, numa certa maneira. Exatamente. Não é por acaso que estavam os dois nos BRICS e que estavam ligados, mas também estavam ligados, e este é o aspecto interessante, a uma ou outra instituição internacional que desapareceu da circulação, chamada IBAS. O IBAS eram os BRICS democráticos. Era a Índia, era o Brasil e era a África do Sul. São três potências democráticas que tinham uma coordenação entre si. Nesse IBAS não estava nem a Rússia nem a China, porque claramente não eram democráticos. Mas a Rússia e a China estavam nos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E, portanto, o IBAS era uma coordenação dos países emergentes democráticos. E há uma característica que, independentemente da qualidade da democracia na Índia, que é muito discutível, muito discutível, é menos no Brasil, vamos ser claros. No Brasil a democracia é mais pujante, mais livre, mais afirmativa, com mais capacidade, apesar de tudo, de preenchimento de todos os requisitos de uma democracia. Na Índia há muitas dificuldades e o sistema de castas, de certa maneira, cria problemas e há, mais do que isso, há ameaças a determinadas liberdades muito claras. Mas a Índia, apesar de tudo, é uma democracia no sentido dos não democráticos e democráticos. E a Índia representa em cada 4 votantes no mundo, numa eleição, há um indiano. Isso é qualquer coisa impressionante, do ponto de vista. Vão votar nestas eleições 969 milhões de pessoas. 969 milhões de pessoas. O partido de Narendra Modi tem 180 milhões de membros. Estamos a falar de dimensões que que deve ser difícil, por isso o António referiu que esta eleição é uma coisa faseada, tem 7 fases, demora semanas. É uma coisa muito complicada, em que um país que é a Índia, que é um país que existe desde 1947, antiga grande colónia britânica, que se autonomizou, as figuras depois históricas de Nehru, de Indira Gandhi, mas depois, antes disso, a luta de Mahatma Gandhi, etc., que não tem nada a ver com Indira Gandhi em termos familiares, tudo isso traduziu um país de grande pujança, mas que, em primeiro lugar, tem uma economia pouco afirmada no exterior. Não nos conhecemos empresas indianas a funcionar por aí. Então, tem uma relação externa complexa, primeiro com o Paquistão, por diferentes fronteiriços, depois também com o Sri Lanka, depois também com a China, através também de um diferente fronteiriço. E tudo isto torna a Índia um gigante, às vezes difícil de definir. O próprio Ocidente tem, em relação à Índia, uma ambiguidade. Os Estados Unidos forneceram o poder nuclear à Índia, os Estados Unidos têm a Índia como um parceiro, mas ao mesmo tempo a Índia, o principal fornecimento de material militar era da Rússia. Há aqui coisas muito complicadas. A Índia é um gigante muito complexo. Estas eleições vão... a Índia, durante muito tempo na Índia prevalecia o chamado Partido do Congresso. O Partido do Congresso era um partido que já tinha sido criado no tempo dos ingleses e que depois se prolongou após a independência. O Partido do Congresso ganhou eleições praticamente em 2/3 do tempo em que a Índia existe como país, portanto há 77 anos.
E agora, desde há 10 anos para cá, o partido de Narendra Modi, que é um partido hindu, o Partido do Congresso era um partido mais laico, era um partido de uma Índia mais moderna. O partido de Narendra Modi é um partido mais nacionalista e religioso, e é um partido hindu. Tem vindo a conseguir, digamos, um papel grande, depois com outros na Índia há 2.500 partidos, embora na realidade só 10 deles é que tenham representação no Parlamento, mas funciona em coligações várias. E Narendra Modi está no poder há 10 anos, é acusado de alguns atos, enfim, pouco simpáticos para a democracia, mas apesar de tudo há uma grande tolerância, tendo em atenção talvez a magnitude daquilo que é o esforço democrático dentro da Índia. Narendra Modi vai procurar ir para um terceiro mandato. Tem o sul do país um pouco contra si. O sul é a zona mais rica do país, é a zona que contribui mais para o PIB, cerca de 30% do PIB vem do sul e tem uma capacidade, e mais do que isso, tem uma qualidade de vida, educação, saúde, etc., muito melhor. E curiosamente é aí que Narendra Modi não entra. Entra mais o partido do Congresso e entrou mais um partido no passado baseado na luta contra a corrupção. Partido esse que agora teve o problema de ter alguns dos seus líderes presos por corrupção, mas isso acontece. E portanto, a grande disputa é entre o partido de Narendra Modi e o partido do Congresso. Narendra Modi aparentemente está apontado para ganhar as eleições e para renovar o seu mandato. Mas, voltando àquilo ao princípio, então tem razão, a Índia é um país que nós temos que observar com muito cuidado. Porque mais do que isso, até por exemplo, no caso dos BRICS, a Índia é talvez o país dentro dos BRICS que impede a total acaparamento dos BRICS por parte da China. A Índia é suficientemente grande para travar a China. E o Ocidente sabe isso. E por isso é que, de certa maneira, tem uma relação com a Índia, até no plano estratégico. Os Estados Unidos, como é sabido, têm uma relação com a Índia de natureza securitária, que naturalmente não tem com a China, mais do que isso, é feita para contrariar a China. Sim, mas de alguma forma, dir-me-á se concorda, embaixador, depois do início da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos tentaram capturar, digamos, o concurso da Índia para o lado ocidental, mas ainda não se mostrou propriamente muito interessada em definir-se como apoiante do lado ocidental. Então, por uma razão também simples, é que a Índia precisa daquilo que a Rússia lhe pode dar, nomeadamente em matéria de material militar. E nunca dispensou isso. E não só em material militar. A certa altura a Rússia foi para os saldos com o seu petróleo. Exato. E a Índia, que era um dos grandes consumidores de petróleo russo, aproveitou os saldos e aumentou a importação de petróleo russo. Nós temos que perceber também uma coisa, estes países, tipo China, tipo Índia, que vivem com com largas milhares de milhões de pessoas lá dentro, têm necessidades e necessidades, por exemplo, de segurança alimentar e energética, que um país pequeno, que pode fazer várias opções, não pode ter. Estes países precisam. A China tem decisivamente, por exemplo, o petróleo iraniano. E precisa do petróleo iraniano, como aliás precisa do gás russo. A China é um país que, tendo uma economia pujante, tem uma economia altamente dependente de fatores energéticos que não possui. Razão pela qual tem que ter relações com países, independentemente da sua conotação ideológica ou democrática ou não, que lhes forneçam esse material. E por isso também, e vale a pena também e sublinhar isto, que as pessoas às vezes não entendem, por isso a China precisa de um grande poder marítimo, porque para ter um poder marítimo, sendo uma potência comercial, essencialmente, e necessitando de ter os mares livres para a vinda da energia para o seu país, tem que garantir um poder de mar, logo tem que ter uma marinha forte, que se contrapõe à marinha dos Estados Unidos. A Índia tem fórmulas mais próximas de ir buscar por exemplo, a questão energética, e não se colocou até hoje, porque não é uma potência comercial importante à escala mundial, não se colocou até hoje a questão da sua ação marítima. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. O Vasco da Gama, digamos, é que poderia também, sobre a questão da potência marítima da Índia, ter alguma palavra.
Havemos de tentar trazê-lo a este programa. Obrigado, embaixador. Vamos com certeza continuar a acompanhar a questão da Índia, exatamente porque durante uma semana eles continuarão a votar. Continuo a seguir aquilo que é o programa Arte da Guerra nos podcasts e nos vídeos que encontrará nas redes sociais do Jornal Económico. Obrigado e até a próxima.